Então, quando a gente fala sobre MTR, a gente está falando de um setup de reversão majoritária de tendência. Se a gente, só para isso ficar claro, é um conceito importante. Se você tem uma tendência lá e o mercado faz isso, ocorreu uma reversão majoritária da tendência. Por quê, Gabriel? Porque era uma tendência de alta e do nada veio uma paulada e reverteu todo o mercado. Mesmo que perca o fundo, mesmo que fizesse isso aqui também, ó, não tem problema. Agora, isso é um setup de reversão majoritária de tendência? Não. Por quê? Um setup de reversão majoritária de tendência é um conjunto de regras e de eventos que acontecem no mercado, de tal forma que ele forma um determinado padrão, que é um topo duplo, um fundo duplo largo, bem grande, e que a partir dele o mercado pode ou não reverter a tendência. Tá? Então, quando a gente fala sobre um setup de reversão majoritária de tendência, muitas vezes o setup dá certo, ele dá um lucro, muitas vezes até de um swing, mas não reverte a tendência. Simplesmente ele corrige, dá um lucro de swing e depois o mercado continua na tendência que ele já estava. Então é importante a gente observar isso, principalmente para os estudiosos aí da literatura, para não confundir. Quando o autor fala sobre reversão majoritária da tendência, precisa entender com qual contexto ele está falando isso na literatura, porque algumas vezes ele está falando sobre o mercado ter revertido, mas nem sempre ele deu o setup de reversão majoritária da tendência.